novo, tá? Hoje a gente vai trabalhar a parte de retas, parte de ângulos. Na verdade, a gente já viu um pouco de retas, né? E de ângulos, mas hoje a gente vai dar continuidade. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá, gente. Só para falar um pouquinho com vocês, eu sempre me explico, né? Às vezes eu me explico no meio da aula, às vezes me explico no começo. A Karine, hoje era a Karine que ia explicar a aula, só que a energia dela está dando picos e está caindo toda hora. Para isso não acontecer, então, eu vou dar a aula de hoje e, se a Maria deixar, semana que vem a Karine, tá bom? Tadinha da Maria. Então, vamos lá. Então, hoje, o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar retas paralelas e retas concorrentes, tá? Então, nós vamos ver a definição de retas paralelas e as retas concorrentes. Qual é o significado de cada uma, tá? E qual é a diferença dos dois tipos de retas? Então, vamos lá. Nós temos as retas paralelas. Nós já estudamos retas paralelas na sala, não é? Eu lembro que eu falava que uma parede da sala, você lembra, Emily? Que uma parede da sala era paralela à outra, a do outro lado? Então, quando duas retas elas não se cruzam e não tem nenhum ponto em comum, dizemos que elas são retas paralelas, tá? Por exemplo, vou desenhar duas retas aqui. Elas estão indo na mesma direção, ó. Em nenhum momento essas duas retas se cruzam. Vocês estão vendo que elas não têm nenhum ponto em comum. Quando isso acontece, elas são chamadas de retas paralelas. Na nossa casa, nós temos alguns exemplos, né? Nós temos a parede como exemplo do quarto, né? Só que essas duas retas, gente, elas têm que ir na mesma direção, tá? Por exemplo, se eu tenho uma reta aqui e outra reta aqui, vocês estão conseguindo ver o desenho? Sim. Sim. Ok. Essas duas retas aqui, elas não são paralelas, tá, gente? Olha aqui embaixo. Elas não estão indo para a mesma direção, tá? Agora, se eu desenhar duas retas assim, ó, vocês estão vendo que elas estão seguindo sempre a mesma direção? E elas não se cruzam, em momento nenhum elas vão se cruzar. Então, essas daqui são paralelas, certo? Então, para ser reta paralela, elas não podem se cruzar em momento nenhum. O que é se cruzar, gente? Se tocar, ó, essas duas se tocaram. Quer dizer que essas duas retas aqui não são paralelas, tá? E elas não têm nenhum ponto em comum para ser paralela, ok? Elas não se encontram e não vão se encontrar. Temos o exemplo aqui, ó, de duas retas paralelas, as retas A e a reta B. E quando a gente quer falar que duas retas são paralelas, a gente coloca dessa maneira assim, ó. Por exemplo, eu tenho a reta A e B, eu coloco, as duas são paralelas. Essas daqui, ó, essas duas retas aqui. Eu digo que a reta A é paralela com B. Esses dois traços aqui, que não ficaram muito retos, quer dizer paralela, tá? Que uma reta é paralela à outra. Vocês estão conseguindo visualizar aqui embaixo? Aqui, ó, Sim. tá dizendo, ó, que a reta A é paralela à reta B, tá? Então, essa é a definição de paralelo, tá? Vamos para o seguinte slide, então. Depois, nós temos que quando duas retas se cruzam e formando entre si quatro ângulos, elas são chamadas de concorrentes. Já temos o exemplo aqui no lado direito do slide, né? Então, nós temos aqui no lado esquerdo, nós temos as paralelas, as retas R e S. De novo, aqui, ó, R barra S, quer dizer que a reta R é paralela a S. E aqui, nesse caso, elas se cruzam. A reta A e a reta B, elas estão se cruzando no ponto P, tá? Então, elas já não são retas paralelas, elas têm um ponto em comum. Se eu perguntasse para vocês qual é o ponto comum que essas duas retas têm, vocês me diriam o quê? P. P, o ponto P, tá? Então, essas duas retas aqui são retas concorrentes. A e B são concorrentes no ponto P. Simples, né?
Vocês acham que é simples esses dois tipos de retas? Sim. Muito simples. E o que mais o enunciado disse também? Ele não disse só isso que eu falei. Ele disse que as duas retas se cruzam. Sim, se cruzaram. Mas olha o que elas formaram. Quantos ângulos elas formaram? Um ângulo. Vocês estão conseguindo ver os ângulos lá? Vou desenhar mais ou menos, tá, gente? Eu não sou boa, não. Então, vamos lá. Um ângulo aqui. Outro ângulo aqui. Nossa, que desenho mal feito. Outro ângulo aqui e outro ângulo aqui. Quantos ângulos se formaram? 4? 4 ângulos, né? Os 4 ângulos juntos aqui, nesse caso, formam um ângulo de quantos graus? Os 4 juntos. Vamos ver quem lembra. Essa é boa. Ó, 360. 360. A volta completa. Muito bem. É Nicole. Não, foi a Sara. Não. Foi Sara, né? Que falou? Nicole. Olha, é que vocês têm a voz parecida, Nicole. Então, vamos lá. Formou um ângulo de 360. Muito bem, Nicole. O ângulo de 360 graus é quando eu dou a volta completa. Gostei de ver, tá? Vocês lembraram do que eu falei nas aulas anteriores. Vamos dar continuidade. Então, quando nós traçamos, né, as duas retas, nós temos um ponto em comum e formamos 4 ângulos, tá? A junção, a soma dos 4 ângulos tem que dar 360. Aqui, a medida de APB, vamos ver quem é APB, gente. É um ângulo, tá? Quando tem um chapéuzinho em cima. Ó, APB. Quer dizer que este ângulo aqui é 64, porque foi medido no transferidor, tá? Então, ali é 64. E depois, está dizendo que o ângulo BPD, ó, BPD, é este ângulo aqui, ó, é 116, tá? Hoje a minha caneta tá difícil. Vamos ver aqui de novo, 116. E tá me... Gente, vocês estão vendo o meu... E vocês estão vendo que tem as outras medidas também, né? Eu tenho a medida dos outros ângulos, que eu vou colocando aqui. Se eu somar 64 mais 64 mais 116 mais 116, opa, eu vou obter 360 graus, porque eu dei uma volta completa, tá? Se eu tivesse dado meia volta, seria um ângulo de quantos graus? Vamos ver se vocês lembram. Um ângulo de meia volta. 180. 180. Muito bem, Emily. Isso mesmo. Um ângulo de meia volta é 180. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, essa parte vocês conseguiram entender que quando eu tenho duas retas que se cruzam, eu formo 4 ângulos? Vocês conseguiram entender isso? Sim. Muito bem. Essa matéria é muito legal, tá, gente? Então, aí nós temos o outro tipo ainda de retas, tá? Aqui, ó, que são as retas perpendiculares. As retas perpendiculares também são concorrentes, tá? Por quê? São duas retas que se cruzam, não deixa de ser concorrente. A única diferença é que elas formam um ângulo de 90 graus. Na verdade, não forma só um ângulo de 90 graus, né? Formam 4 ângulos aqui, ó. Porque esses aqui também são de 90 graus, tá? Então, se perguntar assim para vocês, ó, o que são ângulos perpendiculares? Ah, são quando as duas retas se cruzam, tem um ponto em comum, e eles formam, na verdade, 4 ângulos retos. Vou desenhar aqui, tá? Ó, duas retas se cruzam e elas formam 4 ângulos de 90 graus. Como é que se chama?
esse tipo de reta? Perpendiculares. Perpendicular, isso. Então, nós aprendemos que as retas paralelas, elas estão sempre indo na mesma direção, elas não se encontram em momento nenhum, elas não se cruzam. As concorrentes, elas se cruzam, elas têm um ponto em comum, formando 4 ângulos. E as perpendiculares, elas também se cruzam, porém, elas formam 4 ângulos de 90 graus, tá? Se eu quiser dizer que R é perpendicular a S, a gente coloca assim, ó, R, o T virado de cabeça para baixo e S, tá? Isso tudo é bom que vocês anotem no caderno de vocês, tá? Porque vocês têm anotado na hora de fazer as atividades. Ok, professora, por que eu precisei aprender tudo isso? Isso é muito fácil, porque agora nós vamos aprender uma coisinha chamada ângulos opostos pelo vértice, tá? Super simples, ok? Então, vamos ver o enunciado. Vocês estão vendo aqui na figura que eu tenho 2 retas? Essas 2 retas, elas são concorrentes, ó. Eu tenho essa reta aqui e essa reta aqui, a reta DB, ou BD e AC. Elas estão se encontrando em qual ponto? Vocês conseguem ver o ponto onde elas estão se encontrando? No ponto O, tá? O ponto, talvez vocês não estão visualizando, eu vou mostrar o ponto para vocês. O ponto O tá ali, ó. Então, vamos lá. Quando eu tenho essas 2 retas concorrentes, vocês viram que eu formo 4 ângulos, não é? Vocês conseguem me dizer quais são os ângulos opostos? Eu formei 4 ângulos. Quer dizer que eu tenho 2 pares de ângulos opostos, que estão de lado oposto. Então, eu vou desenhar de vermelho primeiro os ângulos opostos, ó. Este ângulo aqui é oposto a esse, tá? Ele é oposto pelo vértice, o vértice fica no meio. Um ângulo vai estar de um lado e outro ângulo vai estar de outro. Tenho mais 2 ângulos opostos pelo vértice? Tenho. Eu tenho este ângulo aqui e este ângulo aqui. Vocês conseguiram ver isso? Eu formo 4 ângulos, porém, sempre de 2 em 2 são opostos pelo vértice. Esse aqui é oposto pelo vértice a esse, e esse daqui é oposto pelo vértice a esse aqui. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Sim. Por que eu tenho que saber isso? Agora que vem a graça, tá? Outra coisa, só para vocês memorizarem, a gente escreve assim, OPV, tá? O, quando a gente quer dizer que são opostos pelo vértice, OPV. Gente, essa professora desenha muito mal. OPV. Por que eu tenho que saber isso, professora? Qual é o meu interesse nesse caso? Quer dizer que quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que é isso, gente? Congruentes. Alguém sabe me dizer o que é congruente? Alguém sabe? O que é congruente? Gente, nunca mais esqueçam isso. Anota no caderninho de vocês. Congruente, essa palavra bonita aqui, tá? Quer dizer que são iguais, ou seja, tem a mesma medida, certo? Então, vamos ver quem é igual aqui. Quem é igual a quem? Nós temos aqui, vamos primeiro reconhecer quais são os ângulos opostos pelo vértice, ó. Eu tenho o ângulo M, e o ângulo M vai ser igualzinho a este ângulo aqui, ó, tá? Se o ângulo M tiver vamos supor, tá, gente? Tiver 110 graus, só supondo, tá? Quantos graus vai ter o ângulo O? Vocês conseguem me dizer? 110? 110. É de praxe, tá, gente?
você já descobriu, são ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, ou seja, congruentes. Isso quer dizer o quê? Que x e y são opostos pelo vértice? São, também têm a mesma medida. O que, que vocês não podem confundir, gente? Por exemplo, eu confundi eu dizer o seguinte, que o M é oposto pelo vértice com X. Isso é mentira. Não é verdade, tá? O M é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui. Mas vocês viram na hora que eu juntei aqui, ó, o M e o X. O que, que vocês acham que aconteceu quando eu fiz isso aqui? Eu formei o ângulo de quantos graus? Vocês conseguem ver? Esses dois juntos aqui, o M e o X, formam o ângulo de quantos graus? Lembra nossa penúltima aula, acho que foi, o ângulo de meia volta? Vocês lembram? 180? 80. Vou falar sobre isso agora, tá? Então, quando os ângulos são congruentes, eles são iguais. Gente, isso tem que ficar muito claro para vocês. Ah, professora, você é enjoado. Sou, porque vocês têm que ficar bem craques. Ó, desenhei duas retas concorrentes. Este ângulo é oposto pelo vértice a este. Então, quer dizer que este ângulo é igual a este. E este ângulo é oposto pelo vértice a esse. Não pode confundir, tá? Então, como eu disse lá em cima, e a Emily respondeu, eu juntei os dois ângulos ali e os dois ângulos formaram um ângulo de 180 graus. É a mesma coisa aqui. Nós dissemos que esses dois ângulos são adjacentes suplementares, tá? Por que que eles são adjacentes suplementares? Porque na hora que eu somo esses dois, eles formam um ângulo de 180, tá? A mesma coisa do lado direito aqui, ó. São adjacentes suplementares. As somas dos dois formam um ângulo de 180 graus, tá? Não confunda com complementar. Aqui também, esses dois ângulos aqui formam um ângulo de 180. Juntando meia volta com meia volta, eu tenho uma volta. Então, juntando tudo aqui, eu tenho 360 graus. Muito simples, né? Vocês conseguiram visualizar isso? Sim. Que bom. Não vão esquecer mais, né? O que é congruente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. São iguais e têm a mesma medida. São iguais. Aqui, está dizendo aqui de novo, né? Toda hora eu vou repetir. Que a gente aprende pela repetição, né? Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo 1. Eu tenho duas retas concorrentes, formei quatro ângulos. Formei o ângulo Y, formei o ângulo X e formei o ângulo de 30 graus. O que o exercício está me pedindo? Determine os valores de X e Y. Gente, o X está muito fácil, né? Quanto vale o X? 30. 30. Gente, não precisa fazer conta nenhuma, é só visualizar. Agora nós temos que usar, não precisamos usar o óculos, tá? A Emily usa, mas nós não precisamos, nós enxergamos bem. A Emily também enxerga, eu acho, né? Então, vamos lá. Então, X é 30. Por que é 30, Emily? Por que você acha que X é 30? Porque o que está oposto a ele é 30 graus, aí são iguais. Isso mesmo, são iguais, né? Vocês viram que a gente tem que ter a lógica. Tá. E o Y agora? Qual é a lógica que eu vou usar para descobrir o Y? O que vocês acham? Qual é a lógica que vocês usariam para descobrir o Y? Ó, eu vou dar uma sugestão para vocês.
Vocês lembram quando eu falei e a Nicole respondeu para mim que a volta todinha dá 360? Beleza. Se eu pegar esses dois aqui, eu já tenho 60, não é? Esses dois eu já tenho 60. Quanto falta para chegar em 360? Vou pegar 360 menos 60. Vai sobrar 300, não é? Quer dizer que os dois ângulos que estão faltando medem 300. Se os dois são iguais, esse mede 150, o outro mede 150. Vocês viram o que eu fiz, gente? Então, y é 150. Soma tudo, gente. Vai dar 360. Certo? Simples, né, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Muito simples. Que bom, gente. Então, vamos lá. Agora a gente tem que interpretar, ó. Não tem desenho. Nós vamos desenhar. Dois ângulos são opostos pelo vértice. Beleza, vamos desenhar lá então. Vamos lá. Ó, então quer dizer que eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. Vamos escolher esse daqui, ó. Este e este aqui. Podia ser os outros dois também, tá? E a medida deles é, um é x mais 50. Agora nós vamos trabalhar equação de primeiro grau. Por isso que a gente aprendeu a equação de primeiro grau antes. Estão vendo, né? Já pensou se a gente não soubesse ainda? E aqui a gente trabalha agora o outro ângulo. O outro, ó, um mede x mais 50 e o outro mede 2x menos 3. Agora pediu o valor de x. Como vocês acham que eu vou resolver isso? Gente, me ajudem aí. Como é que eu posso resolver isso? Sempre lembrando, ó, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Eles não são iguais? Se eu pegar x mais 50 igualar ao 2x menos 30, eu não estou falando que eles são iguais, ó, iguais, ó. Agora, o que eu transformei? Eu achei uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau, vocês lembram perfeitamente, né? Nós já estudamos, que a gente resolve assim. Tudo que tem incógnita, ou seja, letra, a gente joga lá para o lado esquerdo. Tudo que não tem incógnita, a gente joga para o lado direito. Lembrando, mudou de lado, mudou sinal. Então, vamos lá. X está do lado que eu quero. Opa, 2x está do lado errado. Vem para cá, 2x. Bem negativo. O 30 já está onde eu quero. E o 50 não está onde eu quero, tá? Então, eu jogo lá para o outro lado. Certo? Agora ficou assim. 1x menos 2x vai ficar menos x. Menos 30 com menos 50 vai ficar menos 80. Lembra que eu falei com vocês, quando o x for negativo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer nesse caso? Me lembra aí. X não pode ficar negativo, tá? Não pode. Eu venho aqui, multiplico tudo por menos 1, tá? Quando eu multiplico por menos 1, o sinal de todo mundo muda. Quem está positivo fica negativo e quem está negativo fica positivo. Então, achei o valor de x. Só pediu o valor de x, não é? Se pedisse o valor do ângulo, eu teria que vir aqui, ó. 80 mais 50, 130. 2 vezes 80 dá 160. Menos 30, 130. Ou seja, nós acertamos, né? Porque os dois ângulos têm que ser iguais. Gente, quando aparecer assim em forma de problema e eles são opostos pelo vértice, é só igualar os dois, tá? Igualou os dois, aí eu faço a equação de primeiro grau. Certo? Vamos lá. Vocês vão me ajudar a fazer agora, hein? Essa atividade está no livro de vocês, mas como vocês estão sem livro, infelizmente, temos 4 ângulos opostos, 2 pares de ângulos opostos pelo vértice.
Eu não sei X, eu não sei Y e eu não sei A. Nicole, você consegue falar para mim qual a medida de Y? 110. 110, muito bem, te deu mais fácil, né? 110. Vamos lá, Sara, você consegue achar o valor de X? Só fala sim ou não, consegue? Para achar o valor de X aqui agora, eu já tenho dois ângulos medidos 110, não é? O que eu vou fazer? Vou somar os dois. 110 mais 110 dá 220. Se eu pegar, deixa eu logo colocar aqui, 220. Se eu pegar 360, que é o total, e tirar 220, quanto que vai sobrar aqui, ó? 0, vai sobrar 4 e vai sobrar 1. Sobrou 140. Sara, você consegue me dizer agora quanto que é X e quanto que é A? 90? Não, você tem que pegar 140 e dividir por 2. Consegue? A outra, Nicole. 70. Oi? 70, né? 70? 70. 140 dividido por 2 dá 70. Ó, achei todos. Olha como é fácil. Super simples, né? O segundo aqui, a letra B. Eu tenho Y, eu tenho X, só os dois. Quanto que é o valor de X? A outra Nicole Gabrecht, né? Vamos ver se ela consegue visualizar. Quanto vale X? Karina, 45? 45. Isso. A outra Nicole, qual é o sobrenome dela? Você é Gabrecht e a outra é? Eu esqueço o sobrenome de vocês, gente. Karina, você consegue fazer agora achar o Y? Vou mostrar para vocês. Ó, eu já tenho dois ângulos de 45. Os dois juntos dá 90. Então, eu vou pegar 360 e tirar 90. Quanto que vai dar isso, gente? Vai dar 270. Tá, 270 eu vou ter que dividir para os dois aqui, tá? Então, vai ficar 135 para cada lado, ok? Por quê? Porque os quatro juntos tem que dar 360, certo? Ah, esse de baixo é fácil, gente. Ó, esse é 90, esse é 90. 90, 90, 180. Quer dizer que faltou 180, né? Então, quer dizer que este é 90 e este é 90. Os quatro ângulos são exatamente iguais. Simples, né, gente? Vamos lá. Aqui nesse caso, ó, são ângulos opostos pelo vértice. Quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, gente. É só igualar eles, tá? Agora pediu a medida dos ângulos, ó, medida dos ângulos. Então, eu tenho 3x menos 15 igual a 2x mais 4. X para um lado, número para o outro, lembram? 3x, o 2 não está do lado certo, vai ser jogado para cá. E depois, o 4 está do lado certinho, não muda o sinal. E o 15 está negativo, fica positivo. Temos aqui que 3 menos 2x vai dar x. Eu nem preciso fazer a divisão, vocês viram? E 4 mais 15 mais 4 vai dar 19. Mas eu não perguntei quanto valia x, eu perguntei quanto valia o ângulo. É só você vir aqui, no lugar de x, jogar 19. Então, eu faço aqui
2 vezes 19 vai dar 36. 36 mais 4, 40. Quer dizer que a outra conta também tem que dar 40. Se não der, a gente errou, tá? Eu faço 3 vezes 19, gente. Vamos fazer aqui. 3 vezes 19, 27. Nossa, que ruim para escrever. 27, vai dar 57. Certo? Eu errei aqui. 27, isso. Então, nós erramos aqui. Vamos ver onde a gente errou? 3x menos 15, 2x mais 4. 3x menos 2x, x. 3x. Alguém. Deixa eu ver se eu tenho uma. Vitor, faz aí para mim. Alguém faz aí para mim de novo, rapidinho. 19 vezes 3. Porque eles são opostos pelo vértice. Eles têm que dar mesmo. Quanto? Isso. Aqui, tá vendo? Ó, deu uma diferença. Deu uma diferença. Vamos ver aqui de novo o que eu errei aqui, gente. Vezes 2. Dá 16, vai 1. 36. 36 mais 4 deu 40. Tem uma coisa de errado aqui nessa conta. Tchau. 3x menos 15, 2x mais 4. Fiquei encucada agora, gente. Eu vou ver o erro disso aqui. Karine, você tá aí? A energia da Karine deve ter caído de novo. Eu vou olhar essa conta aqui depois, eu vou falar, tá? Porque tem que ser igual. A equação tá certinha, deu 19. X é igual a 19, ó. 3x menos 2x dá x. 4 mais 15 dá 19. Depois eu olho. A mesma coisa essa aqui, gente, eu vou postar no grupo, tá? Aqui, como que eu resolvo essa? 6x mais menos 45 é igual 4x mais 5, certo? Vou jogar x para um lado, número para o outro, vai ficar 6x menos 4x, eu estou fazendo direto, tá, gente? 2x, 45 vai dar 50, tá? X vai ser igual a 25. Aí, para você descobrir o valor do ângulo, você vem aqui no lugar de x, você coloca 25. E depois você faz a conta, certo? Fiquei encucada com essa questão aqui. Eu vou fazer ela? Vamos lá, depois. Ângulos complementares, gente. Isso aqui nós já estamos careca de saber, tá? Ângulos complementares é quando a soma dos dois ângulos dá 90 graus. Ó, eu tenho um ângulo com dois ângulos complementares. Os dois juntos, ó, 30 mais 60 dá 90. Sempre vai ser assim. Quando os dois juntos dá 90, eles são complementares. Certo? Então, vamos lá. Temos esse exemplo aqui, ó. Esses dois ângulos são complementares. Se eu quiser achar o valor de x, eu pego 2x mais 10 mais x e eu vou igualar a quanto? Eles não são igual a 90? Igual a 90, tá? Então, eu vou fazer. Esses dois aqui já estão no lugar certinho, não preciso mudar de lado. Vai ser 2x mais x, vai dar 3x. O 90 já está onde eu quero, o 10 passa pela negativa. 90 menos 10 vai dar 80. Vocês vão ter que dividir, tá? Aqui no caso vai dar um número com vírgula, né? Um número decimal. Ah, não. Tá certo. Vai dar 80 dividido por 3. Aí vocês dividem. E nós vamos achar um número decimal. Certo? Tem problema? Não. Os ângulos também podem ser decimais, tá? Não tem problema. Ângulos suplementares.
gente, quando a soma deles dá 180. Nós já trabalhamos isso, só estou revisando, tá? Ó, eu tenho dois ângulos aqui. Os dois juntos formam um ângulo de meia volta. 120 mais 60, 180, tá? Tem um exemplo aqui de dois ângulos, ó. Esses dois aqui, juntos, vai dar 180. Se um é 70, o outro vai ser quanto? Vai ser 110. Por quê? Então, x é 110, porque os dois juntos formam 180, tá? Então, x é 110. Vamos lá, já tá acabando, gente. E agora? Se eu quisesse achar o valor de x aqui, gente, olha, eu tenho 4 ângulos. 4 ângulos aqui, ó. Eu formei um ângulo de 180. Então, eu ia somar todos eles, somar todos, ó. 5x menos 4, e eu eu vou igualar a 180, certo? Virou uma equação de primeiro grau, ó, mais 2, igual a 180. X para um lado, número para o outro. Aí eu acho o valor de x. Beleza? Aqui no caso vai ficar 4x mais 5x, 9x, mais 3x, 12x. Assim que vocês vão fazer, tá? Joga todos os números sozinhos para a direita. Por que você já somou todos os x? Porque eles já estavam todos no lugar certo, tá bom? Eu vou pegar 180, mais 4, 184, menos 4, 180. Aí eu pego 180, ó. O 12 vai passar lá para o outro lado, dividindo 180. Certo? Aí vocês fazem a divisão. Isso vai dar 5. 12 vezes 5. Calcula aí para mim, gente, alguém, rapidinho. Vai dar mais. 5 não. 5 vezes 10 já dá 120. Tá? Só dividir aqui. Vezes 13, vezes 15. 12 vezes 15. Certo? Então, vamos lá. Revisando, um ângulo ele é agudo quando ele é menor que 90 graus. Igual esse caso aqui. Ele é reto quando ele é igual a 90 graus. Ele é obtuso quando ele é maior que 90. Ele é um ângulo de meia volta quando ele tem 180 graus. Ele é um ângulo de volta inteira quando eu tenho a volta toda. E ele é um ângulo de 360 graus. Simples assim. Certo? Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, a mesma abertura, eles são exatamente iguais, tá? Congruentes que têm a mesma medida, jamais esqueçam isso, tá? Isso vai ficar na cartilha de vocês para sempre agora, certo? Esses daqui agora a gente vai trabalhar mais para frente, né? Que não são. Aqui, ó, dois ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Eu igualo os dois, vai ficar, vou postar para vocês no grupo para vocês fazerem para mim, tá? Porque senão eu vou passar muito tempo. Esses dois aqui, certo? Eu estou dando pontos extras, tá? Para quem está postando para mim no meu privado. Ok? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham ainda, é só me falar.